Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada a gente viu o que é uma equação, diferenciamos equação de monômio e polinômio, vimos o que é o conjunto universo e o conjunto verdade, vimos também o que é uma equação do primeiro grau. E dando sequência nesse tema, hoje nós vamos ver como resolver de uma forma mais prática uma equação do primeiro grau, certo? Então acompanhe comigo, por favor. Equações do primeiro grau, resolução. Vimos, como eu já disse, vimos o que é uma equação do primeiro grau, também seu conjunto verdade. Agora vamos aprender a determiná-lo de uma maneira mais prática, ou seja, vamos encontrar esse conjunto verdade de uma maneira mais prática. O conjunto verdade pode também ser chamado de raiz da equação, é o termo que a gente vai utilizar mais de agora em diante, tudo bem? Ao invés de conjunto verdade, a gente vai chamar mais de raiz da equação, ok? Exemplos. Tá aqui, ó, conjunto verdade ou raiz das equações. Vamos ver. X mais 5 igual a 20. O que a gente viu na aula passada? Quem é o conjunto verdade dessa equação? É o número que eu vou colocar no lugar do x e somar com 15 dá 20. Que número é esse? Claro, 5, né? Então a gente escrevia assim, ó. Conjunto verdade, que é o V, igual ao número 5 entre o sinalzinho da chave, isso aqui, certo? Ou raiz, agora a gente vai chamar de raiz, ó, x igual a 5, ou seja, no lugar do x eu colocar o número 5, isso aqui vai ficar verdade, porque 5 mais 15 dá 20, ok? 2x igual a 20, 2 vezes x igual a 20, quem é o conjunto verdade? Quem é a raiz dessa equação? Qual é o número que eu multiplico por 2 e dá 20? É o 10. Então o conjunto verdade é igual a 10, ou a raiz x igual a 10. 4y mais 6 igual a 10. Opa, aí você tem que tentar fazer de cabeça. Qual o número que eu vou colocar aqui? Que eu vou multiplicar ele por 4. Depois vou somar o resultado com 6 e vai dar 10. Pode ser que já complique mais um pouquinho, né? Mas dá pra fazer de cabeça ainda. É o 1, né? Porque 4 vezes 1 dá 4. Mais 6 dá 10. Então a raiz, conjunto verdade dessa equação é o número 1. Ok? 3a igual a 21. Qual o número que eu vou multiplicar pelo 3 que vai dar igual a 21? Claro, número 7, não é isso? Então o conjunto verdade é 7, ou a raiz é 7. 40b menos 30 igual a 50. Aí vai ficando mais difícil, vai chegar um momento que a gente não vai conseguir encontrar mentalmente essa raiz. O b vai valer quanto aqui nesse caso? Você olhando assim, dava para definir? Bom, só pode ser o número 2, ó, porque 40 vezes 2 dá 80. 80 menos 30, 50. Então, verdade. Então, conjunto verdade é 2, ou a gente chama de raiz. O b é igual a 2. 2x menos 10 igual a 30. Quem é a raiz? Bom, a gente olhando assim demora um pouquinho, não é? Para descobrir. Mas só pode ser quem? O número 20. Porque 2 vezes 20 dá 40. 40 menos 10 dá 30 e satisfaz, torna verdadeiro. Por isso a gente chama de conjunto verdade ou raiz. Conjunto verdade ou a raiz, nesse caso, é o número 20. Tudo bem? Então assim, num resumo geral da aula passada para hoje, o que é raiz ou conjunto verdade? É um número que quando você colocar no lugar da letra, que a gente chama de incógnita, não é isso? O número que você colocar no lugar dessa incógnita vai tornar a equação verdadeira. Aqui na letra A, se eu colocasse o número 3 aqui no lugar do x, 3 mais 15 dava 18 e não 20. Então o 3 não seria raiz. A raiz aqui só pode ser o número 5, ok? Então vai chegar um momento que a equação vai ser mais um pouquinho mais extensa, vai ser maior. Não dá para mim fazer mentalmente, para mim descobrir essa raiz. Então como é que a gente vai fazer isso? Acompanhe aqui comigo, por favor. Então tá aí a pergunta: como resolver uma equação do primeiro grau? Vamos ver que tem uma maneira bem simples e prática.
Primeiramente, precisamos saber que a equação tem dois membros, que são separados pelo sinal da igualdade. A gente viu que para ser uma equação tem que ter um sinal de igualdade, não é isso? É a principal característica de uma equação, lembrem disso. Para ser equação tem que ter um sinal de igual, tá ok? Então a equação vai ter dois membros. Você olha o sinal de igual. Do lado esquerdo é o primeiro membro, do lado direito é o segundo membro. Quer ver alguns exemplos? Olha aí, ó. 3x mais 1 igual a x mais 5. A gente vê que isso aqui é uma equação porque tem o sinal de igual, certo? Só é equação se tiver um sinal de igual. Então, toda a equação, a gente viu aqui que tem dois membros. Quem são eles? Olhando para o sinal de igual, você separa um para um lado direito, outro para o lado esquerdo. Quem é o primeiro membro? Lado esquerdo, ó, 3x mais 1. Lado direito do sinal de igual, segundo membro, x mais 5. 2y mais 4 igual a y mais 7. Tranquilo, ó. Olha o sinal de igual. Lado esquerdo dele, lado direito dele. Quem é o primeiro membro? 2y mais 4. Quem é o segundo membro? Y mais 7. 10a menos 5 igual a mais 13. Tem o sinal de igual, então é equação. Quem é o primeiro, quem é o segundo membro? Tranquilo, né? Lado esquerdo, primeiro membro, 10a menos 5. Segundo membro, a mais 13. 5x igual a x mais 20. É uma equação, porque tem o sinal de igual. Quem são o primeiro e segundo membro? Primeiro membro, 5x, lado esquerdo. Segundo membro, x mais 20 do lado direito. Então, fácil até aí, não é isso? Toda equação vai possuir dois membros. Você olha para o sinal de igual e divide ele em dois lados, né? Lado direito e lado esquerdo. Primeiro membro e segundo membro. Então, com isso, a gente pode definir o seguinte: transposição de termos, ó. Guardem isso aqui, tá aqui o processinho que a gente vai utilizar para resolver equações. E o que é transposição de termos? É um processo de resolver equações que consiste, guardem isso aqui, ó, em separar os números das incógnitas. Um dos termos fica apenas com números. O outro termo fica apenas com as incógnitas, que são as letras, não é isso? Ou seja, de um lado da igualdade você deixa só números. Do outro lado da igualdade você deixa só as letras, que são as nossas incógnitas, tá certo? Uma observação: quando a gente for resolver as equações fazendo essa transposição de termos, ou seja, transposição significa você mudar de lado. Se está do lado direito, você passa para o lado esquerdo. Se está do lado esquerdo, passa para o lado direito. Por isso esse nome transposição, porque você fica mudando eles, os membros de lado, certo? Então, se estiver o seguinte: se for uma adição ou subtração, e você for fazer a transposição, trocar de lado, se estiver somando, você troca o sinal, passa subtraindo. Se tiver com sinal de subtração, ou seja, menos, você passa para o outro lado com sinal de mais. Ok? Agora, se for uma multiplicação ou uma divisão, você não faz troca de sinal. Você passa para o outro lado, só que mantém o mesmo sinal. Anotem isso aí, lembrem disso que a gente vai precisar para resolver as questões, tudo bem? Então, guardem na memória esse termozinho transposição de termos. Anotem aqui essas observações que vocês já vão entender como é que a gente vai utilizar isso aí com a resolução de exemplos. Acompanhe aqui comigo. Vamos lá. Determine a raiz das equações. A raiz é o mesmo conjunto verdade, não é isso que eu falei? Daqui para frente nós vamos utilizar essa expressão raiz. Primeiro, 3x menos 12 igual a 0. Isso é uma equação porque tem o sinal de igual. Como é que eu vou fazer para encontrar o valor desse x? Bom, de memória dá para fazer, né? Qual é o número que eu vou multiplicar aqui? Por 3, vou subtrair 12 e vai dar 0. Só pode ser o número 4, porque 3 vezes 4 dá 12, aí 12 menos 12 vai zerar.
Só como é que eu vou resolver isso com a transposição de termos, com um processo prático? Olha o que eu acabei de falar. Deixa de um lado, você deixa só o número, do outro lado deixa só as letras, que são as nossas incógnitas. Então vamos fazer assim, ó. Do lado direito só tem o 0. Do lado esquerdo tem 3x menos 12. Então eu vou deixar aqui desse lado esquerdo só a incógnita x. E esse número aqui, o 12, eu vou passar ele para o outro lado. Então, como a gente acabou de ver, vem aqui, ó, quando você passa por outro lado, como está menos 12, ó, a gente troca o sinal. Vamos ver. Então, se está menos 12, eu vou passar lá para o outro lado do sinal de igual mais 12, olha só. Então, repete o 3x igual. O 0 ele não vai contar em nada, quando somar com 0 não vai contar. Então, se estava menos 12, passou aqui positivo, ó, mais 12. Não precisa colocar o sinal de mais. Então, 3x igual a 12. Agora, eu vou isolar o x, eu quero encontrar o valor dele. Então, o 3 está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado. Aí você pode dizer, então como vai passar para o outro lado, eu troco o sinal. Tá 3 positivo, vai menos 3? Não. Porque foi o que eu falei agora há pouco. Aqui está multiplicando. Quando está multiplicando ou dividindo, não precisa trocar o sinal, apenas transfere ele para o outro lado. O 3 está multiplicando o x, vai descer dividindo 12. Olha só. Isola o x desse lado, ó. 12 dividido por 3, x igual a 4, que é a raiz da equação. Então vamos lá, próximo exemplo. Vocês sabem que eu gosto de fazer muitos exemplos porque com a prática a gente aprende. 7x menos 5 igual a x mais 7. A equação, dois membros, primeiro membro 7x menos 5, segundo membro x mais 7. Então, olha o que eu vou fazer. De um lado eu vou deixar só a variável x, do outro lado eu vou deixar só os números. Então, desse lado esquerdo aqui eu vou deixar só o x. Esse x aqui, ó, eu vou passar ele para o outro lado, tá? X positivo vai menos x. E esse 5 eu vou mandar para o outro lado, ó, tá? Menos 5 vai mais 5. Olha só. 7x recebeu esse x aqui, ó, tava positivo, veio menos x, veio negativo. Igual a 7 aqui está positivo e ele recebeu esse 5 aqui, ó. O 5 estava negativo, passou para o outro lado, positivo, mais 5. E agora é só fazer as contas. 7x menos x, você tem 7, tira 1, fica 6. 6x igual 7 mais 5, 12. Agora manda esse 6 lá para o outro lado, ó. Ele está multiplicando, ele não vai trocar o sinal, ele vai só descer dividindo, ó. X igual 12 dividido por 6 dá x igual a 2, que é a raiz dessa equação. Então, continuando. 5x menos 8 igual a 3x mais 6. Agora a gente vai pegando o ritmo. Deixa de um lado só o que está com x, deixa do outro lado só os números. Então, ó, esse 3x está positivo, eu vou mandar menos 3x. Esse menos 8 está negativo, vai passar para o outro lado positivo, olha só. 5x recebeu esse 3x negativo, né? Troca o sinal. Esse menos 8 passou para o outro lado, ó, mais 8 somando esse 6 aqui. Então você está vendo, ó, desse lado eu deixei só o x, ó, e do outro lado eu deixei só os números. Isso se chama o processo de transposição de termos. Então agora resolve. 5 menos 3, 2x. 6 mais 8, 14. Agora esse 2 vai passar para o outro lado. Troca o sinal? Troca não, porque está multiplicando. Desce dividindo, ó. X igual 14 dividido por 2, x igual a 7. Está aí a nossa raiz ou conjunto. Então, continuando aqui. Antes de mais nada, eu sugiro que você dê uma pausa no vídeo e tente resolver a equação para depois você conferir o resultado, tá certo? Então aqui, antes de mais nada, como tem termo entre parênteses, olha só. Vamos primeiro, antes de fazer a transposição de termos, multiplicar, ó. Esse 4 vai multiplicar o x e multiplicar o menos o 3. Como é que vai ficar? 4 vezes o x, 4x.
4 vezes o menos 3 menos o 12. Igual, repete aqui, ó, 2x menos o 5. Agora sim, pode fazer a transposição de termos. Aqui do lado esquerdo eu vou deixar só o que tem x, ó. Esse 2 estava positivo, passa para cá, menos 2x. Igual, repetir aqui o menos 5, olha só. E esse menos 12 passou para o outro lado, mais 12. Agora continuando. 4 menos 2, 2x no caso. Menos 5 somado com 12 dá 7 positivo. Agora para finalizar, esse 2 está multiplicando, desce dividindo. Vai ficar x igual a 7 dividido por 2. Você pode deixar na forma de fração se quiser. E pode dividir. 7 dividido por 2 dá 3,5. Que é o conjunto verdade. É a raiz dessa equação. 3,5 é o número que se eu colocar no lugar do x, vai tornar duas expressões iguais. Certo? Mais uma. Pausa o vídeo, tenta resolver. Isso daí é um pouco mais extensa. Antes de mais nada, vamos fazer o que? Como tem uma expressão dentro do parêntese, então vamos multiplicar. 5 vezes 2x, 5 vezes o menos 4. Mesma coisa aqui, 7 vezes o x e 7 vezes o 1. Como é que vai ficar? 5 vezes o 2x fica 10x. 5 vezes o menos 4 fica menos o 20. Igual 7 vezes x, 7x. 7 vezes 1, 7. Repete o menos o 3. Tudo bem até aí? Agora vamos fazer a transposição, igual nos outros exemplos. Tudo que é x eu vou deixar do lado esquerdo, olha só. 10x eu repeti. Esse 7x passou para o outro lado com o sinal trocado. Menos 7x. Igual, aqui eu conservei tudo isso aqui, mais 7 menos o 3. E esse menos 20 passou para o outro lado, trocando o sinal, mais o 20. Continuando. 10x menos o 7x, 3x. 7 menos 3 dá 4. 4 mais 20, 24. Para finalizar, o 3 está multiplicando, desce dividindo. Troca o sinal? Não, porque é uma multiplicação. Então x igual a 24 dividido por 3, x igual a 8. Ou seja, o 8 é a nossa raiz, conjunto verdade dessa equação. É o único número que quando eu colocar no lugar desse x, vai ficar verdadeira a equação. Vai ser igual tanto o primeiro como o segundo membro. Tá certo? E aí, conseguiu acertar? Você que tentou resolver? Vamos mais uma. Pausa o vídeo, tenta resolver. Pronto, essa daqui como não tem parêntese, tá tranquilo. Basta fazer a transposição. Esse 19 vem para cá negativo. Esse menos 22 vai para lá positivo, olha só. Então 23 veio para cá menos 19x. Igual, o 6 eu repeti. E esse menos 22 passou para cá mais 22. Pronto, 23 menos 19, 4x. 6 mais 22 dá 28. Para finalizar, o 4 está multiplicando, desce dividindo. X igual 28 dividido por 4, que dá exatamente 7. O 7 é a raiz ou conjunto verdade dessa equação. E aí, conseguiu acertar? Mais uma, essa daí é bem mais extensa. Pausa o vídeo e tenta resolver. Aqui temos parênteses, então, antes de mais nada, multiplica. Olha só. 5 vezes x, 5 vezes 2. Aqui é a mesma coisa. 2 vezes o 3x e 2 vezes o menos 1. Como é que vai ficar? 5 vezes o x, 5x. 5 vezes o 2, 10. Repete aqui o menos o 13, igual. 2 vezes 3x, 6x. 2 vezes menos 1, menos o 2. Agora tudo ok, vou só fazer a transposição de termos.
olha só, conservei o 5x e esse 6x eu mandei para o outro lado, ó, negativo, menos 6x. Agora do lado direito, conservei o menos 2 aqui, ó, e tudo isso aqui eu passei para o lado de lá, ó. Tava mais 10 e menos 13. Quando eu passei para o outro lado, olha só, ficou menos 10 e mais 13. Inverteu o sinal de todo mundo. Agora finalizando. 5x menos 6x. 5 menos 6. Fica negativo, não é isso? Menos o 1, ou seja, menos o x. Agora menos 2 menos 10 dá menos o 12. E menos 12 mais 13 dá 1 positivo. Aí eu pergunto, acabou? Encontrei o valor do x? Não, eu encontrei menos o x. Menos o x igual a 1, mas eu quero o x positivo, sem esse sinal de menos. Então é só multiplicar por menos 1, que não muda em nada a equação. Menos x vezes menos 1, aí fica menos com menos, o sinal desaparece e fica x positivo, que é o que eu quero. E esse 1 positivo vezes menos 1 dá um menos 1 negativo. Então o que acontece? A raiz dessa equação, o valor do x é menos o 1. Ok? A raiz ou o conjunto verdade. Só uma pequena observação que em todos os exemplos eu coloquei sempre o x, ó, do lado esquerdo. Não é isso? Ó? O x está sempre do lado esquerdo. Só quero dizer que se caso aparecer o x do outro lado, isso não tem problema algum. Não importa, a igualdade é a mesma. Mas como é mais convencional, a gente sempre deixa a incógnita do lado esquerdo. Só como observação, porque se você encontrar alguma vez do lado direito, não tem problema algum, tá certo? Então pessoal, era isso. Espero mais uma vez ter ajudado vocês. Continue firme e forte aí nos estudos. Um abração e até mais.